Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Feliz pelos irmãos, tá? Muito bem-vindo mesmo, em nome de Jesus. E todos vocês que estão aqui conosco hoje, sejam bem-vindos também. Aquelas pessoas que nos assistem também, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós vamos aprender algumas coisas hoje interessantes. Nossa comunidade, ela fez 38 anos aqui no setor. E eu estava procurando uma palavra que falasse sobre o número 38. Algo começou a queimar no meu coração sobre exatamente esse número 38. E no texto da palavra de Deus, o número 38 vai apontar lá para o paralítico no tanque de Betesda. E eu falei, mas o que tem a ver, né, para nós como ato profético? Tem que ter a ver para nós, para nossa comunidade, esse paralítico. E eu então coloquei o nome dessa mensagem da seguinte forma: 3 aprendizados sobre o paralítico no tanque de Betesda. E o texto está lá em João 5, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Se você for em Jerusalém, esse tanque está lá até hoje. Ele está lá para as pessoas visitarem ele, para ver que ele existe mesmo, que isso foi um fato, né? É um fato, é real, e ele está lá para registrar. E ali vai falando que acontecia algo, nestes, ou naquele tanque, naqueles pavilhões, naquelas escadarias, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. É interessante que esse versículo encontra-se em colchetes, porque esse versículo não se encontra nos mais resumido originais, né? Dos originais, esse que é como se fosse uma crendice popular, né? Então era como se fosse algo que não era um fato, assim bem notório, era como se fosse uma crendice do povo, mas é igual aí você pode falar assim, como assim? Sim, na realidade existem também no nosso meio, até os dias de hoje, crendices de pessoas que são curadas por coisas que não são de Deus. E elas falam, não, eu fui curado por causa de X, fui curado por causa de Y, eu pedi para tal coisa e eu fui atendido com cura. E realmente essa crendice que o povo tinha, algumas vezes, de fato, acontecia milagres. Como nós vemos acontecer milagres em outras coisas que sabemos que não é de Deus, que são crendices, mas não são de Deus. E você pode perguntar assim, nossa, mas por que acontece? E eu buscando de Deus, eu falando assim, olha, Deus pela sua misericórdia, Ele atende o clamor de alguns. Mas Deus então, Ele não tem aliança com aqueles que não creem em Jesus. Mas Ele atende aqueles que não creem em Jesus, ou não têm firmeza, ou não têm vínculo com Jesus, pela sua misericórdia. Mas aqueles que têm vínculo, que são filhos, Ele atende pelo seu compromisso e pelo seu amor. É tão interessante que aqui então vai falar exatamente aí, vai falar então havia um homem enfermo ali, e aqui já passa para a história verídica de 38 anos. E é tão interessante que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele não falou que era curado, mas falou que descia outro antes dele.
E algo ali acontecia, não ficou registrado se era curado, mas alguma coisa acontecia. Aí Jesus olha para ele e fala: você ainda não entendeu, mas levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas algo moveu diante daquele homem, que imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs a andar, e aquele dia era sábado. É tão interessante, que quando eu vou trabalhar essa questão, eu queria, primeira coisa que eu faço a pergunta, e que nós quando vamos ler a palavra, nós temos que fazer a pergunta para nós mesmos: que lição esse texto quer me passar? Porque se está registrado aqui, algo de Deus tem para mim nos dias de hoje. O que eu vou tirar desse texto para a minha vida no hoje? O que eu vou aprender no hoje? Quando nós estamos lendo a palavra, eu tenho que fazer, primeiro, interpretar aquilo que eu estou lendo. Eu entendi que eu li? Então vamos lá. Jesus estava indo para uma festa lá em Jerusalém. Ele então vê que existe uma festa em Jerusalém e ele decide ir para essa cerimônia. E naquela época existia 12 portas para entrar na cidade santa. Então tinham 12 portas que Jesus poderia passar. E ele escolhe ir pela porta das ovelhas. Não é à toa que está escrito aqui que ele passa pela porta das ovelhas. Entenda algo: aqueles que são de Deus, não importa as circunstâncias que estão vivendo, o bom pastor sempre irá atrás da sua ovelha. E ele vai marcar o encontro com aquela ovelha. Mesmo que aquela ovelha não aparentemente ainda conheça quem de fato é Jesus, como esse homem não conhecia quem era Jesus e nem mesmo tinha fé nele. Aí fala: não, mas como ele foi curado? Pela misericórdia de Deus. Imagina nós que temos fé e convicção nele. É tão interessante que ele escolhe justamente aquele lugar, e a Bíblia fala que naquele lugar existiam muitos coxos, muitos enfermos, muitos paralíticos, mas nenhum outro foi curado. E você poderia perguntar por quê? Porque a sua motivação com certeza não estava correta. Muitos, mas por que Jesus foi ao encontro desse? Porque Jesus viu algo nele. Olha para o seu irmão e fala: perseverança. Yes! Esse homem jazia naquele lugar há 38 anos. Presta atenção. Não são 38 dias, não são 38 meses, são 38 anos esperando algo acontecer na sua vida. Imagine você que esperando há 38 anos numa causa que você clama, ou está na esperança que agora vai chegar a sua vez. Quando você pensa que vai chegar a sua vez, outro passa na sua frente. Outro vai lá e rouba o seu sonho. Outro vai lá e rouba a sua esperança. Então quando Cristo, ele já sabia exatamente daquilo, mas entenda o que Cristo quer falar para você: o tempo da sua esperança não será homem, não será circunstâncias que vai roubar, porque hoje ele vem a seu encontro e ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo um dia tirou da sua vida, que outros usufruíram no seu lugar. Aquilo que era para você, ninguém vai tirar. Aquilo que é seu, mesmo que outro parece que aparentemente passou rasteira, ou pegou de você, o Senhor está vindo a seu encontro. O Senhor está vindo a seu encontro. Uma coisa eu posso ter certeza: aquele homem, agora não era um dia qualquer. Você pode estar vindo aqui hoje nessa igreja no culto e falar assim: nossa, hoje vai ser mais um culto. Não. Entenda, esse não é um culto qualquer, ele marcou um encontro com você. E Jesus agora olhando bem fito para aquele homem. Eu imagino a cena. Eu não sei, eu penso que ele estava mais perto dos pavilhões da água.
Porque já sabia que a água movimentava. Então, então tem que ficar mais perto. De repente Jesus descendo ao encontro dele. Hoje Jesus também está aqui ao seu encontro. E Jesus dá uma olhada para ele e faz a pergunta: queres ser curado? Parece uma pergunta meio sem lógica. Uma pessoa que estava em situação de enfermidade. Jesus então olha para ele e pergunta. Parece uma pergunta sem sentido, mas para Jesus não. Jesus sabia que a cura daquele homem iria mudar a sua história de vida. A cura daquele homem iria mudar o seu meio onde ele estava vivendo. Com certeza aquele homem alimentava de favores. Com certeza aquele homem tinha pessoas que passavam ali e via o estado daquele homem. E o ajudava diretamente ou indiretamente. Mas não permanecia com ele ali. Mas de forma indireta, ou dava uma comida, dava uma esmola, dava alguma coisa. Mas a Bíblia fala que esse homem ficava ali, então, 38 anos, esperando algo acontecer ao seu favor. Mas quando Jesus pergunta para ele se ele quer de fato ser curado, Jesus estava dizendo para ele: a cura que você precisa vai fazer uma mudança completamente na sua vida. Às vezes pedimos algo de Deus e não temos noção do que pedimos. Às vezes clamamos algo para Deus e não temos noção que Deus é aquele que pode mudar as circunstâncias. Eu lembro então de Elias. Quando Elias então, ele ora para que não chovesse. E quando ele ora para não chover, ele vai para onde? Para o riacho de Queribe, correto? E ao passar do tempo, o riacho que ele bebia, a água que ele bebia, ficava na sombra fresca. Ao passar do tempo, porque não chovia, o riacho o quê? Secou-se. Observa que era a fonte de bebida dele. Era onde ele tirava a sua bebida, o seu frescor. Mas com o clima deserto, agora de não chover, a consequência foi o quê? A escassez. Não chegou apenas para os outros, mas a escassez também chegou para ele. Ao ponto de ele ir atrás da casa de uma viúva. De querer estar na casa de uma viúva. E de alimentar-se apenas do que tinha de pouco ali para ambos morrerem. Às vezes pedimos algo para Deus e não temos a dimensão do que Deus vai fazer para aquele seu pedido chegar. E preste atenção, nós não precisamos ter medo, mas apenas tenha convicção que quando você pedir algo e as coisas começarem a ir, parece contra aquilo que você está pedindo, ou parece que as coisas estão piorando, entenda algo: Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está fazendo todas as coisas cooperar ao seu favor e em cima do pedido que você fez. Então não questione. Não questione. Clame a Deus e espere. E quando as coisas parecerem que estavam ficando mais difícil, levante o clamor como o nosso irmão Jó. Quando Satanás veio de rodear e passear a terra, juntamente com os outros anjos, outros príncipes, outros filhos de Deus, Satanás chega até Deus e fala, não, Deus primeiro fala dele, né? Você viu o meu servo Jó? Satanás, vi, mas também o Senhor rodeaste ele de todos os bens. E Deus falou assim, pode tocar em todos os bens dele. E um só dia Jó perde tudo. Depois viu lá como ele continua fiel, mas você cercou ele de toda sorte de saúde. Vai lá e também toque na saúde dele. Só não toque na alma dele. E foi então interessante que as coisas começaram a acontecer. E presta atenção, Jó não sabia o fim da história. Mas Jó tinha uma convicção no seu coração. Eu sei que meu Redentor vive. E por sim se levantará ao meu favor. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja percebendo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor
vive. E Jó então traz a esperança para o seu coração. A esperança. Coloque a mão no seu coração e fale, a esperança. Mais uma vez, fala, a esperança. Jó então fala claramente, mesmo que a árvore esteja lançada, que ainda vier morrer, o seu tronco, a raiz acabar, eu creio que ao cheiro das águas brotará e ramo novo florescerá. Essa era a convicção que Jó tinha. Ele não tinha convicção na circunstância, ele não tinha convicção nos seus problemas que eram fatos, eram reais, mas ele tinha convicção no Deus que ele servia. E é essa convicção que o Senhor quer trazer para a sua vida esta noite. Entenda, tudo está sob o controle do nosso Deus, e nada lhe foge do controle, e mesmo que as coisas pareçam que foram roubadas, tiradas, Jesus vem ao nosso encontro. Então Jesus olha para este paralítico e fala, você quer mudar? Porque muitas pessoas gostam mais da miséria, porque a miséria atrai favores, atrai pena, atrai compaixão, atrai amigos, atrai. Quer saber de fato quem é seu amigo? Prospere, cresça, rompe em tudo que é seu. Aí você vai ver quem de fato é seu amigo. Porque a desgraça atrai, mas a felicidade afasta. Que duro. É tão interessante que uma vez nós conhecemos uma pessoa aqui na igreja. Não vou citar o nome, mas eu vou falar e muitos da época vão entender. Foi bem próximo da conversão do pastor Guildo. E nós fazíamos discipulado aqui na igreja. E de repente chega uma pessoa de mendigância aqui entrando. E quando essa pessoa com mendigância chega, descalça, com roupa maltrapilha, meio cambaleando, ela chega simplesmente para pedir algo. Era dinheiro, mas era para usar droga. E quando ela entra, o Espírito de Deus me mostra que ela estava sendo acompanhada por uma legião. E o pastor Guilherme estava nela, assim, aí ele queria muito ter experiência com libertação. Eu falei, pastor Guilherme, chegou a sua experiência. Ele olhou assim para mim e falou, aquela que entra, está portadora de legião, e vai manifestar assim que chegar perto da gente. E foi como, pastor? Dito e feito. Ela foi tomada por uma legião de espíritos, e aquela pessoa, ela tinha um espírito também, que causava convulsões, como se fosse epilepsia. E nós trabalhamos com aquela irmã, que ela converteu ao Senhor Jesus. Então ela tinha uma vida derrotada, uma vida na miséria, uma vida de pedinte, de andarilha, e uma vida toda destruída. Ela veio para a casa do Senhor. Os filhos que estavam separados delas voltaram, os filhos. A família dela foi restaurada. Deus deu um esposo para ela que deu tudo para ela, casamento, tudo. Ela começou a andar limpa, arrumada, cheirosa, com os dentes arrumados. E um certo dia ela chega em mim e fala assim, eu na época era pastor, ela falou assim, ô pastor Josemar. Eu falei, oi, eu estou com saudade dos demônios. Eu falei, hã? Eu estou com saudade dos demônios. Eu falei, por quê? Porque naquela época, as pessoas me davam mais atenção. Parece que eu era mais amada. Parece que... Eu falei, não, irmã, você também é amada.
Você agora está sendo, você é liberta, você tem uma família, sua família foi restaurada, você está agora bem, você é amada, você é cercada de gente que te ama. E ela olhou assim para mim, mas parece que eu não tenho a mesma atenção que eu tinha antes. Eu falei, isso é mentira do diabo. Os seus verdadeiros amigos estão com você, e aqueles que antigamente tinham pena de você, não eram amigos seus, só tinham dó, eles estavam te vivendo de favores. Te dava favores, hoje não. Você ao invés de pedir, você está dando. Você está ajudando, esse é o chamado. Observa que miséria, então ela atrai ajuda, mas a vitória parece que afasta aquelas pessoas que até mesmo pareciam ser amigas. E por um acargo d'água, ela mudou-se daqui do Itatiaia. Foi morar longe. E eu falei para ela, irmã, você vai para longe. Vai ser difícil de você vir à igreja. Mas não saia de Jesus. Não saia de Jesus. Fique firme. Firme. Ela foi. Acho que 3 anos atrás, eu estava passando de carro. Subindo ali a Independência. Eu vejo uma pessoa vindo na direção do carro. Mendiga. Toda suja. Maltrapilha. Eu olho de longe e falo assim, eu não acredito. Não acredito. E quando ela chega no vidro do carro, eu falei, é ela. Quando eu abaixei o vidro do carro, quando ela me viu, ela cai endemoniada novamente no canteiro da Independência. Eu tive que ligar o pisca-alerta. Isso acontece comigo, né, amor, essas coisas. Ligo, porque isso já aconteceu comigo dentro de ônibus, quando eu andava de ônibus, dentro de shopping, dentro de supermercado. A minha esposa fala para mim, olha, vamos sair, mas desliga, por favor. Por favor, vamos passear. Não fica com essa antena parabólica, não. Eu falei, meu amor, não, é minha culpa. Mas aí ela cai endemoniada no canteiro, lá naquele tanto de carro passando, e eu ligo a pisca-alerta, né? Tira a chave, né, do carro, aí vou lá e oro, expulso aquele espírito que estava ali nela, e ela senta. Eu falei, minha amada, de novo. Eu falei, procure um lugar para você ser liberta. Eu não sei, depois ela veio aqui até algumas vezes, né? E a condição dela era pior. Sabe por que eu estou falando isso? Não é derrota. Mas muitas vezes, a mudança, a cura, a libertação, vai ter que produzir em nós mudanças. Mudança de mente. Por isso Jesus chega nele e fala, você de fato quer ser curado? Porque o ser curado vai ter que mudar algo em você. Aquilo que você achava que atraía as pessoas, que era bom por causa de dó, vai deixar de acontecer. Você agora vai ter que trabalhar, você agora vai ter que ralar, você vai ter que viver de outra forma. Quando Cristo entra em nossas vidas também, as coisas começam a mudar. Ora, o Evangelho não é apenas algo que vem aqui, que delícia, não. O Evangelho também é transformação daqueles que creem. A partir do momento que eu creio em Cristo Jesus, a minha vida também por Ele é transformada. E isso requer de nós mudança. Por isso Jesus é enfático nele. Por isso esse é o primeiro aprendizado. Senhor, ele pergunta, quer ser curado? E ele olha então para aquele paralítico, o paralítico olha para ele, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tem ninguém que me apoia no sentido de me colocar lá dentro. Eu não tenho um parente aqui comigo 38 anos. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar, me auxiliar. Isso também pode estar acontecendo na sua vida. Você pode muitas vezes estar sentindo sem apoio, mas hoje Jesus também está vindo ao seu encontro, e Ele pergunta para você, você está disposto a mudar a sua história? Você está disposto a mudar a sua vida? Porque quando eu encontrar você, algo vai acontecer. Algo vai acontecer que as pessoas vão olhar para você e vai falar, algo aconteceu, algo mudou.
E isso não deve ser negativo. E ele continua, o segundo aprendizado. Mas quando eu vou descer, outro antes de mim desce. Observe o tamanho da frustração daquele homem. Imagina as vezes que ele tentou rastejar-se para entrar naquela água sem sucesso. E como eu disse, a perseverança daquele homem moveu com certeza o coração de Jesus. A perseverança daquele homem moveu, porque as misericórdias de Deus, ela alcança a todos. Aí você pode perguntar, então aquele homem não conhecia quem era Jesus? Não, mas a misericórdia de Deus chegou nele. Olha o versículo 13, vamos lá? 5:13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era que tinha o curado. Mas observa, presta atenção. Ele foi curado e não sabia quem tinha curado. Mas Jesus não se deixa no anonimato. O versículo 14 vai falando. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus se apresenta para ele, versículo 15. Versículo 15, o homem se retirou, agora sim, ele sabe quem curou. Disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Agora ele tem noção de quem o curou. Agora ele tem noção de quem tinha o curado. Essa é a terceiro aprendizado que nós temos que ter em mente. O paralítico então não responde à pergunta que lhe foi feita. Apenas fala o que acontecia com ele. O paralítico então, Jesus estava falando de algo espiritual, de algo que poderia acontecer, e ele leva novamente para o algo ali que ele estava na visão, no que ele enxergava no âmbito natural. Não tem ninguém que me coloque ali dentro. Sabe, amados, muitas vezes nós também estamos vindo às reuniões, mas também agimos de forma no âmbito natural. E Jesus quer nos levar a outro âmbito, um âmbito espiritual de todas as coisas. Às vezes nós chegamos aqui e nós clamamos por algo, pedimos algo e não temos noção do que nós estamos pedindo. Outra vez nós gostamos do problema que nós passamos, então nós chamamos que nós cultivamos as dificuldades. É tão difícil você chegar numa pessoa e falar: como você está? E a pessoa sempre fala assim: eu estou péssima. Eu estou muito mal. Nossa. Ai, meu Deus. Aí eu vou morrer. Não. É terrível você chegar numa pessoa, a pessoa: e aí, como vai? Lógico, se eu perguntei como vai, eu não quero que a pessoa minta. Mas eu quero que a pessoa olhe para mim e fale: no momento eu estou passando por isso, mas eu creio que Deus mudará a minha história. No momento eu estou sentindo isso, mas isso vai ser, no momento eu creio que Deus vai mudar a minha história. Mas muitas pessoas gostam de cultivar doença. A minha dor de cabeça, a minha dor de coluna, a minha dor no estômago. Ai, minha dor no estômago. Ai, tudo é meu. Eu falo: oi Jesus, ainda bem que o Senhor não levou sobre si. Entenda, Cristo levou sobre si. Não é mais sua dor de cabeça, não é mais sua dor no estômago, não é mais o seu problema. Entrega na mão daquele que pode e para de pegar ele novamente. Mas tem crente que entrega na mão de Deus e pega da mão de Deus. Confia em Deus, mas não confia em Deus. Jesus estava mostrando claramente para ele. Claramente para ele. Eu quero que você agora leia no telão Marcos 11, 24. Marcos 11, 24.
Por isso, digo a vocês, que tudo o que pedires em quê? Em oração. Coloca a versão para mim, outra versão. Minha versão é a Almeida atualizada. Coloca lá, outra versão. Tem aí? Onde fala recebestes. 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 O verbo está no recebestes. Porque essa versão está diferente. Deixa eu ler na minha versão. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Alguém está com essa versão aí? Pedirdes. Está ali? Quem mais? Ok? Mais alguém? Ótimo. Olha o que fala. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebestes, e será assim convosco. Ok? Olha lá. Né? Recebestes. É interessante que na minha versão fala recebestes. E eu estava observando esses termos deste verbo. Né? Quando eu vou olhar nessa versão, e essas versões também vai falar também o mesmo pretérito. Mas o termo recebestes é pretérito, voltando na aula de português, é pretérito o quê? Perfeito. É pretérito perfeito. Recebestes. Está exatamente na conjugação do verbo perfeito. E o que o verbo pretérito perfeito quer dizer para nós? O verbo pretérito perfeito quer dizer o seguinte: ele indica uma ação passada que inteiramente já foi concluída. Então é algo que, quando você pede, você crê que já recebestes, ou seja, quando eu peço crendo em oração, eu já recebi, já é meu, já foi concluído. E presta atenção, já foi mesmo. Quando Cristo Jesus disse na cruz, está consumado, isso estava dizendo que todas as bênçãos em Deus, através de Cristo Jesus, já estavam liberadas para as nossas vidas. E agora nós teríamos que nos apropriarmos dela. Nós teríamos que tomar posse dela. Ou seja, nós iríamos correr das bênçãos, mas as bênçãos já estão em nós, e elas já fazem parte da nossa vida. Aí você pode perguntar, mas como assim eu não vejo? Você não vê porque você ainda é imaturo no que você pede. Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Porque duvidamos muitas vezes, ou porque não estamos maduros para receber aquilo que pedimos, para a execução daquilo que nós clamamos. Aí você fala, como assim? Deus nunca, eu lembro quando eu tinha um sonho de ter um carro, eu tinha um sonho, Deus me dá um carro, e eu tinha 16 anos, e eu queria dirigir. Deus um dia falou assim, vai aprender a dirigir primeiro, menino. Vai tirar a carteira primeiro. Como eu vou dar um carro para você nem dirige? Nem dirige, você dirige. Nem tem carteira. Deus não quebra princípios, é também a maturidade. Como Deus vai deixar você manusear a faca, que Ele sabe, se você manusear a faca, você vai se cortar. Que você não é maduro para receber aquilo que você tem pedido. Então, se você pediu, crendo, já é seu. Mas o seu pai sabe que é seu, mas Ele não vai dar concretização daquilo, enquanto você não tiver maturidade.
Então a oração, ei crente, olha para mim, a oração não é a tentativa de mudar Deus em nada, porque a minha oração não pode mudar Deus em nada. A minha oração não é a tentativa de convencer Deus em nada, porque eu não posso convencer Deus em nada. A minha oração então tem um objetivo: de Deus me transformar naquilo que Ele quer que eu seja. Então, Pai, que eu seja um melhor marido, que eu seja o melhor esposo, que eu seja o melhor filho, que eu seja o melhor servo, que eu seja, me ensina a ser melhor, me ensina a mudar. A oração não é mudando Deus, mas é Deus me mudando. É eu entrando em sintonia com Deus, para entender qual é a vontade dEle para a minha vida. E não falando para Deus, você tem que fazer a minha vontade. Não! Qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero entender qual é a tua vontade para a minha vida. É a vontade de Deus que seja curado? É. É a vontade de Deus que seja liberto? É. Mas tudo isso gera em nós mudanças também de vida. Sabe por quê, irmãos? Eu conheço não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5, nem 10, nem 20, nem 30. Pessoas que são uma bênção quando não tem dinheiro. Que vem nas reuniões. Que é humilde. Mas quando sobe na tamanca, o tamanco muda. Todo mundo para ele é pobre. Todo mundo para ele não serve. A igreja é a igreja de pobre. A igreja da periferia. Ah não, vamos mudar a igreja. Será que eu estou preocupado com isso aqui, irmão? Estou. Mas isso aqui vai ficar. Ah não, você vai naquela igreja. Ah não, é igreja de pobre. Sério. Isso, mas essa igreja tem um dono. As pessoas esquecem disso. E o dono dela é Jesus Cristo. Porque a igreja não é essas paredes. A igreja sou eu e você. E o povo lindo que é vocês, amém? E sou eu também. Vem, convenhamos. Somos lindos e maravilhosos, somos, não? Pode aplaudir. Então a igreja não é a estrutura. Mas quando a pessoa está ligada nisso aqui em Mamon, ele começa a olhar a estrutura. E esquece que igreja é formada de gente. Que Deus não ama estrutura, Deus ama gente. Então tem pessoas que não podem prosperar. Porque quando prospera, não é mais bênção. Por isso, que a primeira coisa que Deus tem que fazer na sua vida, presta atenção, é ver se você é fiel no pouco. Porque a partir do momento que você for fiel no pouco para Ele, Ele vai ver se você no muito também será fiel. Você está me entendendo, sim ou não? Então, para que Deus te coloque no muito, Ele primeiro vai querer que você seja fiel no pouco. E essas pessoas, presta atenção, que hoje estão lá em cima, eu não estou profetizando maldição não, eu estou falando a verdade. Já vi esse filme. Tem quanto tempo de pastoreio, amor? É um tempo que eu estou aqui, né? A ingratidão, ela dói. O ingrato nunca vai ter memória. Só que o ingrato esquece de uma coisa. Aquele que está lá em cima hoje, a roda gira. Um dia quem está embaixo sobe. E quem estava em cima desce. E essas pessoas vão ter que aprender. E aprendem, amados. Aprendem da pior forma, porque isso eu também já vi acontecer. De pessoas acharem que era melhor que os outros, de acharem que podia alguma coisa. Por isso que ter Cristo no coração é ter mudança, transformação, não só externa, mas a transformação tem que acontecer dentro de nós.
Por isso que algumas pessoas chegam em mim, mas a sua igreja não tem uso e costume, não. Não, porque a transformação, não adianta nada eu ter transformação externa e dentro de mim ser um sepulcro caiado. Não adianta nada eu ter belas vestimentas e dentro de mim só ter ossos, só morte. Tudo que eu falo só provém de morte. Não adianta nada viver doutrinas do homem, ser fiel na doutrina do homem, mas no meu particular com Deus, na minha família, eu ser um monstro. Mas diante dos irmãos eu ser glória a Deus e aleluia. A transformação começa de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. E era exatamente isso que Jesus estava querendo falar para esse homem. Eu não vou apenas transformar você para o lado de fora, eu também vou te transformar para o lado de dentro. Você está disposto? Sabe por quê? Coloca algo no seu coração. Aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar. E Jesus então fala para aquele paralítico, versículo 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus está dizendo para nós aqui como comunidade neste lugar, é hora de tirar as meninices, as crendices, as meninices espirituais, e é hora de ter um verdadeiro encontro comigo. E o verdadeiro encontro comigo produz mudança, produz resultado. Mesmo que ainda você não me conheça quem de fato eu sou, eu como Cristo quero se revelar na sua vida. Eu quero vir ao seu encontro, eu quero me manifestar a você. Eu vou me apresentar para você. E a partir de agora, eu quero que você entenda que tanto como realizar e o fazer depende de mim. Volte para mim, tira todo o misticismo, tira toda a crendice, tira tudo aquilo que não seja o foco, Jesus Cristo na sua vida. Ele tem que ser o alvo. Ele não é uma religião, ele não é um credo simplesmente, ele é o Filho de Deus, que veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, mas voltará e buscará a igreja, o qual eu e você fazemos parte, a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Você pode aplaudir a Ele? E nós não podemos então retroceder, nós não podemos ficar paralíticos, entrar ano e sair ano da mesma forma, 20 anos do mesmo jeito, 38 anos do mesmo jeito, 40 anos do mesmo jeito, sem crescer. Hoje Deus quer te tirar da terra do nunca. Já viu a terra do nunca do Peter Pan? Onde são eternas crianças, e te levar para um lugar de maturidade. Então fale para o seu irmão, mesmo diante das dificuldades, persevere. Olha para mim. Mesmo diante das dificuldades, não desista. Mesmo diante das dificuldades, não volte para trás. O inimigo quer te colocar para trás, te retroceder. E por um momento você se retrocedeu. Mas ele está falando para você, você é meu, você é minha. E quem é meu, eu vou atrás, eu vou pelas portas das ovelhas. E eu trago de novo para mim. Eu vou ao encontro. Deus não desiste de você. Hoje você não está aqui porque você recebeu apenas um convite. Você está aqui porque Jesus quer se manifestar para você, não apenas como algo que você ouviu falar, ou algo que você leu, mas como real, como se manifestou na vida daquele homem, algo real
não de crendices, mas eu quero me manifestar para você de forma visível. E você vai entender que não foi anjos, não foi crendice quem fez. Foi o próprio Senhor Jesus que fez na sua vida. E Ele está aqui. Você se encontra ainda parado? Ele fala para você agora: toma o teu leito e anda. Sai do que está te prendendo. Sai do que está te amarrando. Sai do que está te colocando para baixo. Não existem castras, não existem demônios que podem impedir o agir de Deus na sua vida. Hoje Ele está aqui para falar com você. Vem para mim, você que por um motivo ou por outro afastou-se. Você pensou que afastou, mas eu não me afastei de ti. Eu sempre estou indo atrás para te buscar. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Ponte de pé, porque eu creio que o Senhor falou contigo.